Graça e paz, meus irmãos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sou eu novamente com mais uma, pode-se dizer, uma paradinha para Jesus. Pare um pouquinho o que você estiver fazendo e comece a pensar naquilo que Deus tem para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Não sei quando você está vendo essa paradinha, mas pare um pouco de fazer aquilo que você está fazendo. Preste atenção naquilo que Deus tem para você. Eu precisava passar isso mais uma vez para vocês, irmãos. Nessa semana eu tenho lido alguns livros de um pastor chamado Luiz Saião, um pastor e professor e mestre em teologia. E em uma das viagens que ele foi até o Japão. E nessa viagem até o Japão ele percebeu que os japoneses, pouquíssimos acreditavam em Cristo Jesus. Pouquíssimos eram cristãos. E aí ele foi para se aprofundar mais e pesquisando ali no próprio Japão. Ele descobriu que somente 1,5% do Japão, 1,5% do Japão é cristão. E ele perguntou para um rapaz que estava com ele o porquê de tão poucas pessoas acreditarem em Cristo ou serem cristãos. E aí ele respondeu de uma forma que doeu o coração do Saião e também doeu o meu, por isso que eu estou passando para vocês. Ele respondeu que o cristianismo é algo muito complexo de se compreender, porque existem muitas ramificações, muitas pessoas. É difícil a pessoa acreditar que o Cristo que a igreja católica vive é o mesmo Cristo que a igreja evangélica vive. O Cristo que a igreja evangélica vive é diferente do Cristo que o espiritismo vive. E fica complexo para a gente mostrar para as pessoas que não compreendem, nunca ouviram falar de Cristo, o que ele é. E isso doeu muito no meu coração. Porque aí eu fui começar a fazer algumas pesquisas. E nas pesquisas que eu fiz, meus irmãos, presta atenção, eu fui ver as ramificações das religiões. Ramificação são aquelas denominações, pode-se dizer assim, que existem em cada religião, em cada crença. No judaísmo existem 5, no hinduísmo existem 6, existem, até no islamismo existem 4, mas sabe quantas ramificações existem no cristianismo, irmãos? Pode pesquisar se você tiver uma internet. 41 mil ramificações no cristianismo, 41 mil jeitos de falar a respeito de Jesus, 41 mil pessoas que compreenderam Jesus de uma forma e passam essa forma adiante. Então eu fico perguntando para mim, qual é a sua forma que você tem passado Jesus para as pessoas? Qual é o seu evangelho que você tem vivido? Porque às vezes nós falamos que, mas o nosso evangelho, a palavra de Deus, Jesus, o próprio Jesus disse, eu vim para separar, eu não vim para unir. Mas nós fazemos tantas separações, irmãos, que nós levamos esse versículo muito a sério. Nós não deveríamos levar tanto a sério assim. Porque, irmãos, não estou falando que você não deve levar a palavra de Deus a sério. Eu estou falando que você não pode separar as pessoas do verdadeiro amor de Deus. Porque às vezes nós somos bons no falar, nós somos bons no fazer, mas não somos bons no refletir. Você tem refletido Jesus? Porque, irmãos, Jesus Cristo, ele vai além da sua salvação. Ele não veio só para salvar e você para ficar no jeito que você está. Porque senão você, depois que você aceitaria Jesus, você podia ficar sentado na igreja sem fazer nada. Jesus veio para mudar a sua vida. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Jesus vai aquém da salvação, irmãos. O evangelho é um modo de vida de você fazer e você enfrentar os seus problemas de uma forma diferenciada. Quando todos nós que somos cristãos virmos que o evangelho é uma forma de viver diferenciada, aí nós vamos nos aproximar mais, não seja só de uma união, porque eu sei que a união é diferenciada, a união é muito difícil e o próprio Jesus falou que a união ia ser complexa, mas podemos pelo menos viver o verdadeiro evangelho de Deus, tá bom? Que fique aqui um beijo no seu coração, que você possa meditar mais um pouquinho nessa palavra. Qual o evangelho que você tem vivido? Deus abençoe. Até mais. Fui.